Mais de 1 milhão de declarações do imposto de renda caíram na malha fina. Supremo determina que crianças de até 5 anos têm direito à creche. E você vai ver também. Justiça libera 1 bilhão e 700 milhões de reais atrasados a beneficiários do INSS. Gás de cozinha fica 6% mais barato para as distribuidoras a partir de hoje. Referendo nas regiões separatistas da Ucrânia começa nesta sexta. Moradores dirão se desejam ou não se juntar à Rússia. E a gente fala também sobre o Dia do Sorvete. É dia de comemorar e se deliciar com essa invenção pra lá de bem-sucedida. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você de casa que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora 1h01 aí pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Boa tarde, é claro, para você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. Mais de 1 milhão de declarações de imposto de renda caíram na malha fina da Receita Federal, principalmente por causa da omissão de rendimentos. O fisco abriu hoje a consulta ao último lote de restituição. No total, 1.032.000 declarações do imposto de renda foram retidas pela Receita Federal. O número equivale a 2,7% das mais de 38 milhões de declarações do exercício de 2022 enviadas de março a setembro. E entre as declarações retidas, quase 812 mil têm imposto a restituir, representando 78,6% do total incluído na malha fina. Outras 198 mil, ou 19%, têm imposto a pagar e cerca de 22 mil estão com saldo zero. Segundo a Receita, a omissão de rendimentos foi o principal motivo para as declarações serem retidas. Entre os rendimentos não informados estão salários, ações judiciais e rendimentos de aluguel. Em segundo lugar estão problemas de dedução, como gastos médicos, contribuições para a previdência oficial ou previdência privada e pagamento de pensão alimentícia. Em seguida aparecem as divergências entre os valores e deduções do imposto devido. A Receita aconselha os contribuintes incluídos na malha fina a conferir o extrato para verificar a pendência e, então, retificar a declaração. No mês, a Receita está enviando mais de 400 mil correspondências para os contribuintes com declarações na malha fina para autorregularizar a situação. O Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito à creche para crianças de até 5 anos. O país deve garantir vagas à metade do grupo até 2024. O plenário da Suprema Corte decidiu por unanimidade que as crianças de até 3 anos de idade devem ter acesso às creches e as crianças de 4 e 5 anos à educação infantil. Os ministros do STF informaram que as determinações são direitos garantidos pela Constituição. Segundo a Corte, o poder público é obrigado a criar condições para o fornecimento do serviço, conforme prevê o Plano Nacional de Educação. De acordo com o entendimento do Supremo, o país deve garantir até 2024 a criação de vagas para 50% das crianças na faixa etária que frequenta creches. Segundo os ministros, é direito dos pais ou responsáveis recorrer ao Poder Judiciário por uma vaga, independentemente do motivo. No caso da pré-escola, de acordo com a Corte, o fornecimento do serviço a todos que o procuram deve ser imediato. A decisão do STF veio após a avaliação do caso de uma criança de Santa Catarina que teve o direito à creche negado pela Justiça Estadual, mas o acesso foi garantido pelo Tribunal de Justiça do Estado. A decisão tem repercussão geral, ou seja, vale para cidades de todo o país. A Justiça liberou mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais atrasados a beneficiários do INSS. O valor corresponde à revisão de aposentadorias, auxílios-doença e também pensões. O Conselho da Justiça Federal liberou 1 bilhão 730 milhões de reais a beneficiários da Previdência Social que conseguiram a concessão ou revisão do benefício. O valor corresponde a ações previdenciárias e assistenciais, como revisões de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios que vão favorecer quase 114 mil pessoas.
O valor, já repassado aos tribunais regionais federais, é para fazer os pagamentos referentes às requisições de pequeno valor de agosto deste ano. E, segundo o Conselho da Justiça, cabe aos tribunais, de acordo com o cronograma de cada um, o depósito dos recursos financeiros liberados com relação ao dia em que as contas vão ser efetivamente liberadas para saque. A consulta deve ser feita com o advogado responsável pela ação ou no site do Tribunal Federal, que mostrará a data em que a ordem de pagamento foi emitida pela Justiça. Começou a valer hoje a redução de 6% no preço do gás de cozinha. Essa sexta, o preço médio de venda do quilo do GLP para as distribuidoras cai de R$ 4,02 para R$ 3,78, o equivalente a R$ 49,19 por botijão de 13 quilos, uma redução média de R$ 3,15 por botijão. Essa é a segunda diminuição no preço anunciada pela Petrobras em pouco mais de 10 dias. Segundo a empresa, as mudanças acompanham a evolução do mercado internacional. E a Anvisa proibiu a venda de massas contaminadas com uma substância nociva encontrada em petiscos de animais. O ingrediente adulterado foi encontrado em alimentos da marca Queixe. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a venda, distribuição e o uso das massas alimentícias da marca Queixe, fabricadas pela BBR Indústria e Comércio de Macarrão. De acordo com a agência, após uma inspeção feita em São Paulo, fiscais sanitários descobriram que as massas fabricadas entre 25 de julho e 24 de agosto deste ano podem conter propilenoglicol contaminado com etilenoglicol, fornecido pela empresa Tecnoclean Industrial Limitada. A substância é a mesma encontrada em petiscos para cães, que causou a intoxicação e a morte de mais de 40 animais de estimação em diversas regiões do país recentemente. Durante a inspeção, técnicos da Anvisa verificaram que essa marca adquiriu e usou o insumo contaminado como ingrediente na linha de produção de suas massas. A Queixe é responsável pela produção e comércio de vários tipos de massas do estilo oriental, como yakisoba ou lamen, além de massas de salgados como gyoza. Os produtos são vendidos também na forma de massas congeladas. A determinação da Anvisa é que os consumidores não usem o alimento produzido entre julho e agosto e entrem em contato com a empresa para a devolução dos alimentos. Agora falamos de eleições. Os tribunais regionais eleitorais intensificaram o preparo das urnas eletrônicas para o primeiro turno. Entre os trabalhos feitos estão a inserção de dados e aplicativos para o funcionamento dos equipamentos. A menos de 10 dias das eleições em todo o país, os tribunais regionais eleitorais aceleram o ritmo dos trabalhos para finalizar o preparo das urnas eletrônicas que vão ser usadas no primeiro turno das eleições no próximo dia 2. A etapa final é a inserção de dados e aplicativos para o funcionamento dos equipamentos de votação em cada estado. Somente em Minas Gerais vão ser usados mais de 55 mil equipamentos em 304 zonas eleitorais, que devem estar prontos até domingo. Durante o procedimento de carga, as urnas recebem o sistema de votação, dados de todos os candidatos e das eleitoras e eleitores. Também inserida a mídia de resultados, onde vão ser gravados os votos registrados em cada urna. No Ceará, a previsão é encerrar a carga das mais de 25 mil urnas até este sábado. Já no Distrito Federal, 7 mil urnas eletrônicas vão estar disponíveis para as eleições. Após a instalação das mídias, os tribunais vão lacrar cada equipamento assinado pelo juiz da zona eleitoral, que vai constatar a integridade, segurança e confiabilidade da urna eletrônica. E a primavera chegou com neve nas áreas mais altas da Serra Catarinense. A estação começou oficialmente às 10h04 da noite desta quinta-feira. Mas trouxe uma grande surpresa, principalmente para os turistas que estavam nas ruas de São Joaquim nesta madrugada. Neve neste momento na cidade de São Joaquim aqui. Em um vídeo compartilhado pelas redes sociais, é possível ver neve. De acordo com a Ipagre-Cirã, órgão que monitora o tempo no estado, o fenômeno aconteceu também em Bom Jardim da Serra e Rio Rufino. O fato foi ocasionado pela baixa pressão em frente ao litoral do Rio Grande do Sul,
trazendo umidade e instabilidade, aliado à entrada de uma massa de ar polar que se deslocou da Argentina, proporcionando cenário tipicamente climático para a formação de neve. E essa não é a primeira vez que nevou em 2022 em Santa Catarina. No inverno, o fenômeno foi registrado no dia 18 de agosto. E no outono também houve ocorrências nas áreas mais altas da Serra Catarinense. E ainda falando do tempo, hoje é sexta-feira, o primeiro dia oficial aí da primavera e, claro, todo mundo quer saber como ficam as temperaturas no final de semana. Vamos juntos ao vivo com a câmera 10 lá fora, conferir como está o tempo nesse momento? Câmera 10 não está funcionando? Bom, aí agora sim, câmera 10, céu aberto, sol apareceu logo cedo e a temperatura está em elevação, mas ainda venta bastante. De volta comigo? Vamos conferir aí a previsão para algumas cidades do país. A gente começa falando de Salvador, capital da Bahia. Por lá o sol deve aparecer entre muitas nuvens. Hoje a máxima para a cidade é de 28 graus. No final de semana a temperatura deve se manter com máxima de 28 graus no sábado e também no domingo, com possibilidade de chuva somente no domingo. Em Brasília, no Distrito Federal, as chuvas chegaram com tudo. Em diversas regiões já foram registrados alagamentos. A máxima prevista para hoje é de 27 graus, com previsão de chuva a qualquer hora do dia. No final de semana, o tempo também deve ficar instável, com máxima de 28 graus no sábado e 26 graus no domingo. Para finalizar, a gente volta a falar aqui de São Paulo. O dia por aqui começou belíssimo, o sol predomina em boa parte da cidade e, por enquanto, poucas nuvens carregadas ainda permanecem na capital. A máxima prevista para hoje é de 22 graus. No final de semana, as temperaturas não devem mudar muito, com máxima de 22 graus no sábado e 23 no domingo. E olha, a Defesa Civil do Estado aqui de São Paulo emitiu um alerta para a frente fria que atinge o estado a partir de hoje. Os termômetros podem chegar a 3 graus na Serra da Mantiqueira. E veja a seguir, pesquisadores descobrem um vírus que pode destruir o câncer e revolucionar tratamento de tumores avançados. E ainda, 23 de setembro é uma data especial para o brasileiro. Há 20 anos é comemorado o Dia do Sorvete. Faça calor ou faça frio. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 1h16 pelo horário de Brasília e voltamos com o destaque internacional. Falamos do conflito no leste europeu. Teve início nesta sexta-feira o referendo nas regiões separatistas da Ucrânia para definir a adesão de território controlados pela Rússia. Enquanto isso, as manifestações contra a mobilização parcial anunciada pelo presidente Vladimir Putin continuam em todo o país. Vamos acompanhar. Moradores das regiões de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia participam da votação, que deve definir o futuro dos territórios. A Comissão Eleitoral da Rússia está realizando o monitoramento dos referendos em todas as 4 áreas. O governo da Ucrânia e também dos Estados Unidos chegaram a se posicionar com relação aos referendos e alegaram que eles são uma farsa ilegal e que não vão reconhecer os resultados. De acordo com especialistas, parece improvável que um processo tão apressado, em áreas onde muitos eleitores vivem perto da linha de frente do conflito, possa ser bem-sucedido ou justo. Diante de um avanço das tropas ucranianas e a recuperação de territórios, o presidente Vladimir Putin tem lançado novas ameaças e buscado reforçar suas manobras de ataque. Durante a semana, Putin decretou uma mobilização parcial, convocando cerca de 300 mil reservistas aptos a irem para a guerra. De acordo com o Ministério da Defesa, a Rússia considera prioritária a mobilização de atiradores, condutores de tanques e artilheiros. Como resultado, centenas de pessoas começaram a deixar o país. Diversas manifestações foram registradas por toda a Rússia e vários centros de recrutamento militar foram atacados e destruídos pelos cidadãos que temem participar do conflito. E a Comissão de Investigação da ONU afirmou que crimes de guerra foram cometidos em solo ucraniano. O grupo foi criado em março pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas para investigar as denúncias sobre as ações das tropas de Moscou em solo ucraniano.
Ficamos impressionados com o alto número de execuções nas áreas que visitamos. A comissão está atualmente investigando essas mortes em 16 cidades e assentamentos. Recebemos alegações plausíveis em relação a vários outros casos de execuções que vamos documentar ainda mais. Em maio, o Conselho aprovou uma nova resolução que pedia à comissão para investigar especificamente as graves violações dos direitos humanos cometidas nas regiões de Kiev, Chernihiv, Kharkiv e Sumy. Durante as investigações nas 4 regiões, o grupo visitou 27 cidades e localidades e interrogou mais de 150 vítimas e testemunhas. Os corpos encontrados têm características em comum, como marcas visíveis de execuções, entre elas mãos amarradas às costas, ferimentos de bala na cabeça ou cortes no pescoço. Um novo relatório mostrou que países da União Europeia já investiram quase 500 bilhões de euros para diminuir os impactos da crise energética no continente. De acordo com um relatório divulgado por institutos de pesquisa independentes da Europa, os 27 países do bloco gastaram um total de 314 bilhões de euros apenas para implementar medidas. Outros montantes foram utilizados para promover cortes de impostos e ajudar as famílias a lidar com a crise. Somente a Alemanha, a maior economia do bloco, investiu mais de 100 bilhões de euros desde o início da crise, enquanto a Itália investiu pouco mais de 59 bilhões. O documento afirma ainda que muitas dessas medidas adotadas podem ter eficácia temporária e podem resultar também em problemas estruturais no futuro para a maioria das nações. Quanto aos países com boa situação financeira, a previsão é de que eles utilizem todos os recursos disponíveis durante o período de inverno. Uma pesquisa apontou que um vírus pode destruir o câncer e revolucionar o tratamento de tumores avançados. Cientistas do Reino Unido informaram que os primeiros testes do estudo tiveram bons resultados. Um novo tipo de tratamento contra o câncer que usa um vírus comum para infectar e destruir células nocivas está se mostrando bastante promissor em humanos. Cientistas do Reino Unido afirmaram que o câncer de um paciente desapareceu, enquanto outros viram seus tumores encolherem. A droga é uma forma enfraquecida do vírus da herpes, o herpes simplex, que foi modificado para matar os tumores. Um construtor de 39 anos do oeste de Londres é um dos pacientes que participaram da fase 1 do teste de segurança administrado pelo Instituto de Pesquisa do Câncer do Reino Unido. Ele foi diagnosticado em 2017 com câncer nas glândulas salivares, perto da boca. Tomou injeções do vírus enfraquecido a cada 2 semanas durante 5 semanas. Segundo ele, o tratamento erradicou completamente a doença há 2 anos. De acordo com pesquisadores, as injeções aplicadas diretamente no tumor atacam o câncer de 2 maneiras, invadindo as células cancerosas e fazendo-as romper e ativando o sistema imunológico. Cerca de 40 pacientes tentaram o tratamento como parte do estudo. Os cientistas disseram que as respostas ao tratamento observadas foram surpreendentes em cânceres avançados, incluindo câncer de esôfago e um tipo raro de câncer de olho. Bom, já estamos chegando ao fim dessa edição, mas antes nós temos um assunto aí que vai dar água na boca de muitos brasileiros, né, Dani? Ainda mais nesse horário. Com certeza. Há 20 anos, no dia 23 de setembro, é comemorado o Dia do Sorvete. E essa invenção gelada esquenta o comércio do país, tanto no verão como no inverno. Pois é, Paty. Olha, a indústria dos sorvetes movimenta 13 bilhões de reais por ano. Não dá nem tempo de derreter, afinal, nós consumidores amamos essa sobremesa. Vamos conferir. Massa, picolé ou de casquinha, não importa o formato. E o sabor? Dá para escolher nas mais de 10 mil sorveterias espalhadas pelo país. Cerca de 90% da produção é artesanal, feita por micro e pequenas empresas, garantindo o emprego direto de 100 mil pessoas. E a previsão é que esse mercado continue em expansão. Um setor que tem muita história para contar. A versão mais aceita é que a origem do sorvete é da China. 4.000 anos atrás, descobriram que ficava gostoso misturar neve, leite e arroz. Foi apenas em 1292, depois de uma viagem à China, que o explorador Marco Polo levou a sobremesa gelada para a Itália. Dali tudo se espalhou.
O Brasil conheceu o sorvete em 1834, quando um navio chegou ao Rio de Janeiro com 200 toneladas de gelo em bloco. Como ainda não havia um jeito eficiente de estocar, havia uma hora certa para ir à sorveteria. O produto só ganhou escala industrial em 1941, com muitas versões. No caso do picolé, a origem foi nos Estados Unidos e por acaso. Um garoto de 11 anos preparou um suco em pó e esqueceu a colher dentro do copo. No dia seguinte, mostrou para os amigos e a ideia foi aprimorada. É a versão que mais vende, pelo preço. A casquinha também surgiu sem querer. Em uma feira mundial nos Estados Unidos, um sorveteiro não levou taças ou copos para servir as pessoas e teve a ideia de colocar a massa no meio de waffles da barraca vizinha. Agradou e o produto foi aprimorado até ficar crocante e ganhar o formato inspirado em um buquê de flores. E quando chega o fim de ano, o consumo em média é pouco mais de 5 litros por pessoa. Sobra muita história para contar. Alguém vai contar para o outro, por exemplo, que experimentou um sorvete de tapioca com bacon. E pode esperar que daqui a pouco vai surgir outra novidade. No copinho, na casquinha ou picolé? Eu fico com os três, Dani. É muito bom. Muito bom. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Agradecemos demais a sua companhia. Uma ótima tarde para você e até mais. Não se esqueça que daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais informações. Uma ótima sexta-feira para você.